E hoje nós vamos falar sobre uma doença que deteriora as funções cerebrais, como perda de memória, da linguagem, da razão, da habilidade de cuidar de si próprio. O primeiro neurologista a descrever essa patologia foi o alemão Alois Alzheimer. E ainda que não se saiba a causa específica da doença, sabe-se que é a principal causa da demência no país. Atinge 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% nas com mais de 85 anos. Uma doença triste, de pessoas que não reconhecem os familiares e nem a si próprias. Então, para uma consulta bastante esclarecedora, eu convido o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, que é um menino. Boa noite, Fernando. Obrigado por ter vindo, querido. Boa noite. Muito obrigado, viu? Obrigado a você por me receber. Por favor. Eu sei que sua mãe gosta de mim. Como é o nome dela? Eli. Eli, meu amor, ó, um beijo. Você que fez, olha que bacana aí. Obrigado por ter vindo, viu, querido? Como é consulta? Doutor Fernando, para começar o nosso assunto. Alzheimer, o neurologista, descreveu a patologia, se não me engano, no início do século XX, 1906, por aí. Exatamente. Tanto tempo depois, e a gente não sabe ainda ao certo de onde ela vem. É uma proteína, Sim, não sei o que e tal. 2 proteínas com alteração que de fato não tem uma cura, é alvo de pesquisas infindáveis e de uma preocupação bastante grande, porque a expectativa de vida está aumentando, as qualidades de vida estão melhorando. Temos aí o exemplo, por dados do IBGE, 73 anos é a nossa expectativa de vida, 76 anos chegaremos em 2020 aqui no Brasil e, pelo menos no nosso território nacional e como fora também, é uma preocupação bastante grande. Com esses pacientes, que representam um número bastante grande, sabemos que atualmente cerca de 1.200.000 pessoas no Brasil sofrem desse mal, padecem desse mal. Na verdade, eu inclusive sou testemunha ocular dessa história. A minha madrasta, que era como se fosse minha mãe morreu muito cedinho, muito menina, e essa foi uma mãezona que eu tive também, a avó dos meus filhos, eu te falei em off isso, né? Sim. Alzheimer. E no final perguntava se meu pai era primo dela, dizia que minha mulher era colega de escola dela, do primário, enfim, a relação era só comigo. O resto era uma coisa mais ou menos complicada. Eu vi isso. É uma coisa pavorosa, porque nós todos padecemos da doença que eles não têm consciência. Enfim, e com o envelhecimento, as pessoas, de fato, a gente sabe, vão perdendo os domínios intelectuais, isso é uma coisa que vamos esquecendo um pouco. Isso faz parte. Mas é muito complicado, porque se isso multiplicado por, sei lá, 1000. O que acontece com o nosso cérebro com a idade? Na verdade, com o envelhecimento normal, é esperado que neurônios eles venham a deixar de existir, que a velocidade de transmissão sináptica, ou seja, os impulsos elétricos, elas diminuam. Com isso, algumas faculdades intelectuais, elas começam a ter um certo grau de declínio. Isso é natural. Mas no Alzheimer, por exemplo, existe um acometimento de fato, principalmente do hipocampo no início, parte do cérebro responsável pela memória, primeiro para fatos recentes, e essa doença vai progredindo e acometendo então o encéfalo, o cérebro como um todo. E por isso que a gente verifica a doença em estágios, começando primeiro com alteração de memória, e nesse momento existe uma chance de se confundir com outros tipos de demência. Tem até uma específica que é 10 vezes menos comum que o Alzheimer, chamado hidrocefalia de pressão normal, que até é alvo de estudo e pesquisa no Hospital das Clínicas, de um grupo que... Água no cérebro. Isso, que eu tenho a oportunidade de liderar. E por causa desse acúmulo de água no cérebro, ele deixa de funcionar de forma adequada e até se assemelha ao Alzheimer no começo em relação à alteração de memória, mas o indivíduo também tem dificuldade para andar, de controlar a urina, e você pode fazer uma neurocirurgia e reverter o quadro. O quê? Não estamos falando de Alzheimer, estamos falando de um tipo de doença que não acomete 1.200.000 pessoas, mas alguma coisa por volta aí de 60 a 70 mil brasileiros. Isso é muito importante. Sim. E temos que alertar a população, ou seja, nem tudo é Alzheimer, nem tudo, na verdade, está perdido. E pode até haver a coexistência das doenças. Ou seja, o indivíduo é possível ter uma demência vascular, que a gente chama aquela que tem secundária a pequenos derrames silenciosos que vão acontecendo no decorrer de uma vida inteira, e quando chega
terceira idade, o produto final é um declínio importante cognitivo. Isso pode até coexistir junto com a hidrocefalia de pressão normal. Eu li aqui, até anotei, que o mal de Alzheimer é responsável por 50% dos casos de problemas com o cérebro em pacientes acima dos 85. Qual é a principal característica dessa doença tão terrível? O tempo de história geralmente é de 8 a 10 anos, como conversamos sobre isso, né? E ela é uma doença degenerativa e progressiva. A característica inicial é a alteração de memória, principalmente para fatos recentes. Então o indivíduo ele consegue lembrar da família, consegue lembrar dos amigos no estágio inicial, mas aqueles fatos recentes, habilidades para executar tarefas, aos poucos vai se perdendo. Alteração do comportamento e, por fim, dificuldade de controlar a urina, de controlar as fezes, de altos cuidados, até que chega um momento que não tem noção de si próprio, fica acamado e, enfim, e tem um desfecho triste que nós sabemos. Essa alteração de comportamento, essa alteração comportamental também é muito complicada, porque saem pelados pela casa, não tem... É muito Rony, tem o outro lado da moeda, porque veja, a pessoa que cuida, o cuidador, quer seja ele profissional ou familiar, muitas vezes ele abraça a causa de uma forma tão intensa e nem se permite descansar. Você sabe que a cuidadora dela tinha isso? Sabia que o desfecho seria esse, mas não dormia, acho que, sei lá, não comia, não sei. Abraçada mesmo com essa história. Que coisa, não? Então, por isso que é importante, de fato, a população entender o desfecho, amar os familiares e entender esse caminho. De modo que até o cuidador, quer seja ele profissional ou não, tenha períodos de pausa e de descanso, porque, de fato, é muito cansativo. É muito cansativo, de fato é isso. Eu sei que é um diagnóstico muito difícil. Eu tenho um amigo meu, grande baterista, mas que nas horas vagas é neurocirurgião também como você, chama-se Jorge Pagura. Foi meu primeiro batera de banda de rock and roll, acredite se quiser. E ele me falou uma vez que eu preocupado e tal com a minha velha, eu ligava para ele, falava, ele disse: Rony, esse é um diagnóstico muito difícil. Como é que é feito esse diagnóstico? História clínica. Tenta-se descartar todas as possíveis causas de demência que sejam reversíveis. Então, por exemplo, problemas na tireoide, a própria hidrocefalia de pressão normal, alterações de algumas vitaminas, algumas infecções, como, por exemplo, neurosífilis, enfim, coisas que você pode diagnosticar e tratar. Você afasta isso tudo. Com uma história compatível com algo que começa com memória, mais alguma outra alteração, como, por exemplo, um distúrbio de linguagem, de comportamento, orientação no tempo e no espaço. E exames de imagem. Então, uma tomografia de crânio, uma ressonância podem mostrar atrofia cerebral, podem mostrar o hipocampo um pouco menor. Outros exames também de imagem podem mostrar essas alterações. Testes neuropsicológicos, alguns marcadores no líquido céfalo-raquidiano, enfim... O médico, como um verdadeiro detetive, tenta buscar provas, pistas e indícios de que o paciente tem o diagnóstico. E por exclusão, então, fecha-se no diagnóstico de Alzheimer. E de fato 50%. Diria assim, 50% das causas de demência são devidas ao mal de Alzheimer. 25% depois, demência vascular, por pequenos derrames. E a hidrocefalia de pressão normal, 5%. Senil, essa, é isso. Olha, eu tenho um querido amigo meu, não pessoa conhecida, inclusive até no nosso meio, não como artista, mas como gestor dessa história toda aqui, que teve um dia trabalhando no escritório, ele deu uma desmaiada e tal, e corre para ver o que é, etc, e toma exame, 60 e poucos anos, e chegou ao seu diagnóstico, Alzheimer. Foi uma coisa muito pesada, Fernando, que ele ligava para os amigos, queria muito que vocês estivessem comigo, que viessem jantar comigo e tal, porque daqui a pouco eu sei que não vou reconhecer mais ninguém. Rapaz, como isso apertou meu coração. A consciência de uma pessoa que tem um nível de informação acima da média, que quer saber o que é, isso é tão duro, é tão doído quanto talvez até aquilo que o cuidador, ou que a gente passa depois, né? Sim. Enfim, a idade, eu sei que é depois de 65, mas ela pode ocorrer antes? Pode acontecer antes e, de fato, existe uma grande correlação entre a incidência da doença, o surgimento da doença
e a idade avançada. Por outro lado, vamos falar das coisas boas. O que a gente poderia fazer para tentar retardar? Existe isso? Existe. Sabemos que alto grau de escolaridade protege, ou pelo menos retarda o início da doença. Tá. Afastar problemas que sejam relacionados à demência vascular, como, por exemplo, se tiver diabetes, tratar, se tiver a pressão alta, controlar o colesterol. A atividade física tem o seu papel fundamental durante a vida inteira. A gente sabe que a atividade física ela estimula a formação de novos neurônios nessa região do hipocampo. Não quando o indivíduo está doente. Na verdade, atividade física específica, Fernando, não? Que seja atividade aeróbica, com duração de pelo menos 30 minutos por dia. Tá. O mais importante é que seja uma atividade que você tenha motivação. Você tem que gostar. Tá. Você tem que estar motivado. Você tem que estar apaixonado por aquilo que você está desempenhando. Pode nadar, pode caminhar, pode jogar tênis, qualquer coisa. São tantas possibilidades que rodizia. Faz 3 meses uma atividade, depois o importante é inserir isso dentro da rotina. As benditas palavras cruzadas e jogos de memória, de fato, auxiliam. Meu pai fazia isso com a minha velha, pedia para ela fazer palavras cruzadas. Tem trabalhos científicos que mostram que você consegue ir até atrasar a evolução da doença em 2 anos e meio, ou de outras demências também, para pessoas que têm o hábito de fazer isso no dia a dia. Então, assim, seria uma poupança de saúde, o que eu estou querendo dizer. Né? Você estudar bastante, aprender mais de uma língua, entende? Tentar ler bastante, discutir, ter amizades, fazer viagens, experimentar novos sabores. Quando eu estava falando dessa história desse amigo meu, que teve de forma tão precoce esse diagnóstico, cabe uma pergunta aqui. Existe, eventualmente, a predisposição? Ou seja, se há algum componente genético, cromossomático nessa história? Então, em termos de herança genética, acredita-se que 10 a 15% possam, de fato, ter um vínculo genético realmente relacionado. Mas o aparecimento, ele tende a ser mais esporádico. A maior porcentagem dos casos acaba sendo mais esporádico. Quer dizer que não é uma regra eventual? Não. Tá. Estágio da doença? Sim, no início, mais a questão da memória, orientação no tempo, no espaço, alteração de linguagem, de comportamento, até as memórias mais antigas, elas deixam de ser acessadas, assim como o que chateia a gente, os autocuidados, né? Existe algum tratamento que seja conservador, mas existe? Existe medicamentos que abrandam, que diminuem um pouco os sintomas, existem remédios que são sintomáticos, então o indivíduo tem uma tendência a ter um comportamento depressivo, você pode dar um antidepressivo, o indivíduo tem alucinação, tem surtos psicóticos, que seja, você tem medicação para abrandar, existem remédios que fazem a vez de um neurotransmissor, né, que ajudam, na verdade, de alguma forma, mas sabemos que, assim, parar a doença e fazê-la voltar para trás é extremamente difícil. Como eu falei, o que a gente sabe são estratégias que durante a vida inteira o indivíduo pode tomar para tentar se proteger da doença de Alzheimer. Eu estava falando desse meu amigo que ele tem consciência de que ele tem a doença, tem o mal de Alzheimer. Normalmente as pessoas têm essa informação? Então, pode acontecer e algumas pessoas apresentam isso. Nós chamamos esse termo de anosognosia. O indivíduo não tem noção da doença. Então é bastante chato, né? Bastante desagradável. Acho que é desagradável das duas maneiras. Tanto a pessoa que sabe, diz, eu quero ver vocês, porque daqui a pouco não vou reconhecer mais ninguém. Isso me pegou muito pesado. É uma pessoa tão do bem. Enfim, vamos torcer para que exista daqui a pouco um tratamento. Claro. De fato eficaz para que essa coisa que, imagine, desde 1906, talvez seja para que a gente tenha consciência da nossa pequenez, porque você vê um câncer, uma coisa que desde o século XVIII as pessoas sabem que existe e até hoje não existe cura. Existe tratamento e tal, mas aquela cura radical, claro que o câncer é curável, mas aquela cura, tomou o remédio, ficou bom, é complicado. É complicado. O que nós podemos fazer para ajudar, de fato, é descobrir essas outras doenças, eu quero dizer, disseminar o conhecimento que são passíveis de tratamento, que não são Alzheimer, quer seja a hidrocefalia de pressão normal, quer seja essa demência vascular, ou seja, o indivíduo cuidar bem do seu corpo para evitar ter um dano no futuro no seu cérebro. Mas é alvo de pesquisa e, enfim, é o que a gente torce aqui no futuro, a gente tem uma resposta, um tratamento definitivo. Quero estar vivo para ver isso acontecer. Obrigado, viu, Fernando? Foi um prazer. Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião do hospital... Quê? Sim.
neurocirurgião do Hospital das Clínicas. Gente, a grande referência de neurologia do nosso país está lá, na USP, no Hospital das Clínicas. Então, menino, Fernando, como é que pode? Olha, eu não poderia deixar de aproveitar o espaço e mandar um beijo para uma neuroanestesista de mão cheia. Como é o nome dela? Emília. Emília, manda Emília eu. Valinetti. Pois Emília Valinetti, meu amor, olha, um beijo para você, meu amor. Fernando, muito obrigado por ter vindo, tão articulado, o cara com um currículo desse. Ó, o diretor conhece, quero apresentar você. Márcio Tavolari é o nosso diretor. Ele acabou de dizer o seguinte, que você voltará outras vezes. Muito obrigado e volto com o coração aberto. E eu também te receber. Obrigado, senhor. Um abraço grande, meu velho. Fica com Deus. Obrigado.